Justiça para Todos desta semana vai mostrar a 14ª edição do FONAGEF, o Fórum Nacional que discute os rumos dos Juizados Especiais Federais. O evento é organizado anualmente pela AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil. Debates, trocas de experiências, o que deu certo até agora e o que ainda é preciso fazer para simplificar e agilizar a justiça que fala a língua do cidadão. A importância da atuação do judiciário e a necessidade de se garantir a independência da Justiça Federal no país. Os assuntos estiveram no centro das discussões do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, realizado em São Luís, capital do estado do Maranhão. Vamos mostrar agora a primeira parte da cobertura do 14º FONAGEF. O Justiça para Todos está no ar. O 14º Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais foi realizado em São Luís, capital do estado do Maranhão, e discutiu a importância da atuação da Justiça Federal e a independência do Poder Judiciário. Maranhão, localizado no extremo oeste do Nordeste brasileiro. Estado que exibe belas paisagens, estado que guarda a história do país. Cenário de um dos mais importantes movimentos populares entre o período regencial e o Império, a Balaiada. A capital é São Luís, litoral maranhense. Diz a história que foi fundada em 1612 pelos franceses. Carrega a influência não só dos franceses, mas também de portugueses e africanos. Uma região que soma diversidade de costumes e ritmos. E é na capital do Maranhão que ocorre a 14ª edição do FONAGEF, Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. A abertura foi no Palácio dos Leões, sede do governo maranhense. É um prazer muito grande recebê-los aqui no Maranhão e especialmente aqui no Palácio do Governo. Impossível não elogiar a escolha do local para sediar o fórum. Então nós esperamos que nesses dias que vocês todos estão aqui, que vocês aproveitem também a cidade. Visitem o centro histórico, visitem as nossas praias, apreciem a maravilhosa culinária maranhense. E se apaixonem pelo Maranhão como eu me apaixonei. Foi a hora de ressaltar a importância da atuação da Justiça Federal no país. Não há justiça sem que haja independência de juiz julgar. O juiz precisa de independência. E essa tem sido uma tarefa, uma função da AJUF durante esse tempo todo. É evidente que hoje nós sofremos inúmeros ataques de todas as naturezas, mas nós nos mantemos firmes, nós nos mantemos alertas, porque nós não permitiremos de maneira nenhuma que haja qualquer decréscimo na atividade jurisdicional no Brasil. E destacou a necessidade de garantir a independência do judiciário, que é a luta pela independência judicial. Não há justiça sem que haja independência de juiz julgar. O juiz precisa de independência. E essa tem sido uma tarefa, uma função da AJUF durante esse tempo todo. Independência até para que a Justiça Federal possa trabalhar melhor. O governador Flávio Dino deu boas-vindas aos magistrados, ministros e demais convidados. Destacou a importância de realizar a abertura do fórum em um local tão especial. Imaginamos logo fazê-lo, pelo menos na sua introdução, aqui nesse local que é tão especial para todos os maranhenses, impregnado de história. Histórias
várias, como disse a oração do nosso presidente e anfitrião desse evento, histórias políticas, econômicas, sociais, lendas que estão impregnadas nessas paredes, nessas obras de arte, a maioria colecionadas ao longo dos séculos, desde o século XVII até, naturalmente, o século XX. Ele, que já foi magistrado e presidente da Associação dos Juízes Federais, falou sobre o papel da Justiça Federal e fez questão de relembrar o passo a passo para garantir a aprovação da lei que criou os Juizados Especiais Federais. Recordou o início mesmo, desde os rascunhos do projeto de lei. Refletirmos sobre aquilo que fazemos. Penso que esse raciocínio pode ser aplicado aos Juizados Especiais Federais. Quando nós sentamos naquela outrora, eu sei que hoje já não é, mas outrora pequena sede da JUF, para redigir o projeto de lei, o anteprojeto de lei sob a coordenação do juiz federal Walter Nunes, que eu quero aqui homenagear, do estado do Rio Grande do Norte, ainda quando eu tinha a honra de presidir a JUF, ninguém imaginava que, de fato, aquele anteprojeto ia virar um projeto, ia virar lei, e que depois, 15 anos depois, nós estaríamos aqui reunidos, refletindo sobre enunciados, sobre livros, obras, sobre milhões de processos a essas alturas julgados. E assim a história é feita. Por fim, Flávio Dino comentou a importância da independência do judiciário. Fizemos no Palácio da Alvorada o evento de envio do projeto de lei. Ele foi votado no Congresso Nacional em tempo recorde e depois foi sancionado. Tivemos um último debate parlamentar, que tem relevância até hoje, atinente à competência dos juizados. Tínhamos as cláusulas de competência e foi assim que nasceu a Lei 10.259 de 2001. Por que eu digo graças a Deus? Porque isso permitiu que os juizados se afirmassem, que ao longo desse tempo vivesse, claro, eu imagino, múltiplos dramas, mas se afirmasse como modelo de uma justiça nova, uma justiça inovadora. E veja a seguir, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefe Cordeiro, fala da legislação e a forma de interpretar a lei. Em instantes. Até já! Ministro Nefe Cordeiro ressaltou a importância de fazer do juizado especial uma justiça inovadora e também tratou da lei desafios e perspectivas para que os juizados especiais federais funcionem bem. Ele atua no juizado especial há muito tempo, desde quando começou a funcionar no país. Um ramo do judiciário que exige um olhar diferenciado do magistrado, não é mesmo? O olhar do magistrado é um olhar de, como já falei, de proximidade. Ele faz com que o cidadão não fique preso ao mito de que a justiça é inacessível. Os juizados especiais federais existem há 16 anos. Julgam todos os casos de até 60 salários mínimos de assuntos que têm a ver com a Justiça Federal. Já estamos na 14ª edição do FONAGEF. É o primeiro fórum que a JUF criou. É um fórum de grande sucesso. Todos os anos temos muitos participantes inscritos. Infelizmente, nem todos podem comparecer, mas é um fórum que atrai todos os juízes de juizados especiais, de turmas recursais, e discutem numa tentativa de uniformizar, utilizar boas práticas utilizadas em um juizado para outro juizado. Ficamos sabendo também da realidade de outras regiões, de outras localidades, e aquilo que dá certo em um lugar, implementar em outro lugar, aquilo que é experiência negativa também passar para evitar, né? Então, é com certeza um dos fóruns de maior sucesso da JUF.
Sim, o juizado, nesses 15 anos de existência, né, eles trouxeram a população para o judiciário, facilitaram muito a compreensão do direito pela população. Obviamente que nós conseguimos atender várias demandas, vários desejos da população, não só em relação a direitos, né, mas também a explicação em relação ao direito, a expectativa que se tem em relação à justiça. E o juizado não perdeu a celeridade, que é o seu grande objetivo. Por ser um tema tão importante, a AJUF constantemente realiza fóruns para discutir o assunto. E com isso, ao longo de 3 edições, os FONAGEFs reúnem juízes e desembargadores, ex-presidentes da Associação dos Juízes Federais, ministros e demais pessoas interessadas no assunto estão entre os convidados. E não só participam, como estimulam o debate. Nesta 14ª edição, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefe Cordeiro, fez a palestra inaugural do fórum. Ele tratou da legislação, mais especificamente sobre a forma de interpretar a lei. A lei tem que ser interpretada em favor do interesse social, em favor de proteção às minorias, em favor do interesse dos vulneráveis, em favor do interesse transindividual atual e futuro, e em favor também, e as exigências também do bem comum, também a preocupação da lei dos juizados. Esse artigo traz justamente a discussão primeira, que me parece muito importante para vermos o que é que estamos fazendo, afinal, se estamos caminhando bem ou não. E chamou a reflexão. Existe uma tendência na lei e na jurisprudência de considerar um simples rito diferente. Isso porque, por exemplo, a lei teve alteração para admitir que no caso de conexão de crimes, nós venhamos a tirar delitos de pequeno potencial ofensivo do juizado e levar para a jurisdição comum, ou levar para o tribunal do júri, quando as penas somadas ultrapassem o limite do pequeno potencial ofensivo de 2 anos. Ora, se estamos tirando crimes de uma jurisdição e encaminhando a outra, porque a somatória dos crimes ultrapassa, é porque temos apenas um rito diferenciado. O ministro ressaltou a dificuldade quanto à formação do magistrado para lidar com o juizado especial. Lembra do que falou o Dr. Vitor no início, de que o magistrado precisa ser, de certa forma, diferente? O ministro falou sobre isso. Nós não temos nem especial preparo, nem especial seleção. Às vezes os tribunais até se preocupam com isso, com o perfil do juiz, se é um juiz do juizado ou não, mas é uma providência que não é exigida pela lei e é uma providência que pode até ser bastante contestável. Mas eu volto a dizer, se nós entendermos, como eu vou partir para um segundo ponto, de que não temos apenas um rito diferente, mas um critério diferente de justiça, é preciso um juiz diferente. É preciso um pensar do justo de modo diferente. E finalizou com uma espécie de desafio: fazer realmente do juizado especial uma justiça inovadora, focada nos interesses do cidadão, com respostas rápidas e que façam a diferença. Eu gosto muito de uma frase, tem um livro até, do magistrado francês Antoine Garapon, que diz que os juízes são os guardiões das promessas. Nós simplesmente guardamos as promessas de todos. O Estado promete dar remédio da educação? Que eu faça. Alguém quer vender um produto de telefonia? Faça isso corretamente. Nós só relembramos as promessas. A abertura da 14ª edição do FONAGEF foi com chave de ouro. Afinal, já no primeiro dia promoveu uma avaliação coletiva. Mais do que isso, uma autoavaliação. O rito processual tornou-se mais simplificado, não precisa de advogado, tem mais oralidade, ou seja, as pessoas procuram o juizado e relatam o seu problema e ali é reduzido a termo. Então, a informalidade também atuou para aproximar a justiça desse cidadão que não tinha digamos assim, não tinha uma atração, não era aquela tese tributária, era aquela pessoa que estava brigando por um salário mínimo. Nós já temos uma tradição no Brasil de juizados especiais, inicialmente na Justiça Estadual,
ainda nos anos 90. Depois nós implantamos na Justiça Federal, com a Lei 10.259, ao tempo em que eu presidi a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, que hoje realiza esse evento. Então é muito importante para nós todos, para o Maranhão, importante porque permite que eu lembre dessa trajetória em que atuei em Juizado Especial Federal, ao mesmo tempo que nós comemoramos o sucesso dessa iniciativa tipicamente brasileira, claro que inspirada em algumas outras experiências internacionais, porém com características bem próprias nossas, em que se valoriza o acesso à justiça, a gratuidade e a velocidade. Esse encontro é da mais alta importância, porque nós vivemos agora a fase da conciliação. E a conciliação ela é a marca dos juizados especiais federais. Além disso, há um trabalho social muito grande em relação a isso, porque o juizado ele insere no meio social muitas pessoas que estavam afastadas por falta do pagamento dos benefícios. Então, o juizado ele tem um trabalho social muito grande, é um trabalho que a Justiça Federal faz em prol da população. E veja a seguir como a conciliação dá certo nos juizados especiais federais e também os avanços da tecnologia. Não saia daí, voltamos em instantes. A Caixa Econômica Federal investe na conciliação para mudar o rumo das reclamações. Em vez dos tribunais, mais da metade já termina em acordo. Uma alternativa que a Caixa Econômica Federal não só adotou, como aperfeiçoou. A Justiça Federal busca acompanhar a tecnologia. Os juizados especiais federais apresentam as implementações das inovações tecnológicas. A conciliação no Juizado Especial Federal, realidades e desafios. Esse foi o tema do primeiro painel da 14ª edição do FONAGEF. E sobre isso, a primeira a falar foi a integrante do Conselho Nacional de Justiça, desembargadora federal Daldice Santana. Ela fez questão de dizer que, com muito orgulho, estava a participar pela primeira vez do FONAGEF. E se era para tratar da realidade, ela ressaltou um cenário atual que pode ser melhorado, na opinião da conselheira. Conciliar mais e buscar os resultados mais adequados. Se eu estou falando de tratamento, eu vou falar do remédio que é adequado ao meu problema jurídico. Às vezes é só a informação, às vezes é a sentença, às vezes é o acordo. Temos também que uma particularidade da Justiça Federal, a conciliação no segundo grau. Nós é que temos o maior índice de conciliação no segundo grau, é 1%. Só lembrar, gente, que quando a gente vai fazer a inspeção, eu olho a justiça, a política de conciliação. Eu não vou separar, eu não separo Justiça Federal de juizado. Até porque nasceu lá, tem que ter uma concepção única, tratamento adequado do Poder Judiciário, não é tratamento adequado da Justiça do Estado, da Justiça Federal, do juizado. E por falar em mais acordos e menos processos, a Caixa Econômica Federal estava lá para mostrar que a postura adotada ao longo dos últimos 10 anos de brigar menos na Justiça tem sido vantajosa para os dois lados. Tudo que ele quer é ver seu problema solucionado. E se fazemos acordo, nós ganhamos muito, porque mantemos o cliente, economizamos valores, reconhecemos nossos erros e a partir daí podemos adotar medidas preventivas, né? Fazemos o que deve fazer, a obrigação de todo servidor público.
atuar com ética e honestidade, boa-fé. Isso não é favor, isso é obrigação. Não pode um servidor público, seja advogado, seja o administrador da empresa, utilizar o judiciário para procrastinações. Nem sempre foi assim. Há 10 anos, a Caixa era favorável a uma luta judicial, custasse o que custasse. Eu sempre digo no Conselho Diretor da Caixa, onde participo, que a Justiça Federal é o melhor consultor da instituição. E um consultor gratuito. Não cobra nada, não vai lá dar milhões de palestras, mas todo dia eles nos mostram e nos ensinam o que estamos fazendo de errado, para que busquemos corrigir. E das decisões, das ações judiciais, nós extraímos onde estamos falando e aí mudamos os nossos sistemas, revisamos os nossos contratos, tentamos simplificar nossas minutas. É uma consultoria gratuita que vocês fazem e que muito nos ajuda. Se valeu a pena mudar de comportamento? Os juizados especiais federais, eles quebraram um grande paradigma na Justiça Federal como um todo e na administração pública federal. Porque todos tínhamos o conceito de que era absolutamente impossível conciliar em se tratando de entes públicos. E o juizado especial federal, os juízes desses juizados, nos fizeram ver que era exatamente o oposto. Ali era possível se fazer a conciliação. E aquilo que, no tempo de sua criação, era algo que se via como absolutamente distante, para muitos impossível, hoje é uma grande realidade. A conciliação na Justiça Federal é uma grande realidade. Falar de realidade da conciliação significa também mostrar as iniciativas de hoje que têm feito a diferença. Um juiz federal conversando com um perito para que a gente possa aperfeiçoar nosso trabalho. O Juizado Especial Federal busca acompanhar o avanço tecnológico e, digamos que, tirar proveito disso. No Espírito Santo, o Telegef é um exemplo. Mas lá nós temos esse atendimento há muito tempo. A gente tem um servidor, tem uma escala, eles se revezam, alguém fica responsável por atender esse telefone e ele proporciona, esse método, uma aproximação com o jurisdicionado. Por quê? Porque muitas vezes as varas, a pessoa liga para um telefone geral da Justiça, eles não têm conhecimento de onde encaminhar, nem de dizer se ali pode resolver no âmbito da própria Justiça Federal. Então, o telefone ele não é para dar somente informações, talvez, do andamento de um processo, de uma pessoa que não tenha nem condições, às vezes, de pagar uma passagem para ir na Justiça, está sem advogado. Uma outra iniciativa considerada de sucesso, que é apresentada aos participantes do FONAGEF, é um projeto de modernização que ocorre lá no Amapá, em que o principal objetivo é a implantação de uma secretaria única. Não é só instituir uma secretaria única, não é isso. É melhor monitorar a produtividade das varas, é distribuir as tarefas de modo equitativo entre secretaria e gabinete, que havia um descompasso, é dar mais celeridade à prestação jurisdicional, o que alcança a sua efetividade. O acordo que a gente vem fazendo, um modelo de conciliação, que a gente chama de fluxo celere, que tem trazido excelentes resultados. O percentual tem subido mês a mês, porque a gente propõe, a gente estabeleceu um fluxo muito rápido. Então, o INSS está oferecendo propostas com até 100% do valor dos atrasados, desde que corrigido pela TR, a parte aceitando, em 5 dias esse benefício está implantado. A troca de experiências é sempre um momento importante nos fóruns promovidos pela JUF. No caso dos juizados especiais, não é diferente. Todas aquelas boas práticas nos juizados especiais federais, práticas inovadoras, também que colaboram muito com a prestação jurisdicional para que essa seja eficiente e célere. Os juizados especiais, eles trazem para a justiça uma ideia de cidadania, da pessoa que tem o pleno direito, não só o direito formal assegurado na Constituição ou na lei, mas aquele direito que a pessoa pode exercer, pode tornar efetivo na justiça. Então a JUF ela está irmanada com os juizados especiais federais na prestação desse serviço tão importante para a população. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa. Envie sua sugestão para imprensa@ajuf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet na página da AJUF
ou no canal da associação no endereço youtube.com/TV Ajuf. Obrigada pela sua companhia.